Olá, eu sou Carole e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias. Esse é o nosso podcast falando de famílias. Aqui, nós vamos conversar sobre temas relacionados à mudança no contexto familiar, conflitos e transformações. No episódio de hoje, o mediador Kaelson Andrade e Samantha Beleza, que faz parte da equipe do podcast, vão falar sobre o luto diante das transformações familiares. Você pode acompanhar o nosso trabalho por meio da nossa página no Instagram, @falando de famílias, onde postamos conteúdos relacionados às dinâmicas e transformações familiares. Aproveite também para nos seguir no Spotify, Deezer ou qualquer plataforma que você esteja nos ouvindo agora. E se você gostou, não esqueça de nos avaliar e compartilhar nas redes sociais. E é isso, vamos ao episódio de hoje. Olá, eu me chamo Márcia Eduarda e faço parte da equipe psicossocial do Sejusc Famílias e você é a mediadora do episódio. O tema da conversa de hoje é luto diante das transformações familiares e temos como convidados o conciliador Kaelson Andrade e Samantha Beleza, que também faz parte da equipe psicossocial. Vocês podem se apresentar, por favor? Então, eu sou Kaelson Andrade, faço parte da equipe de mediadores e conciliadores do Sejusc Família, do TJ Amazonas. Sou mestre em economia e bacharel em direito e já sou mediador judicial há 15 anos. Olá, eu sou Samantha Beleza, sou estagiária de psicologia do setor psicossocial do Sejusc Famílias. Para iniciarmos, a primeira pergunta é: com base na sua experiência, como a família processa a perda de um ente querido? Bom, com base na minha experiência, a perda conversa diretamente com o conceito de luto, que por si só é algo extremamente difícil de conceituar por ser algo que varia de pessoa para pessoa, dependendo de cultura, do ambiente social e até mesmo do contexto específico em que a perda ocorreu. Uma família não vai necessariamente processar a perda de um ente querido da mesma forma que outra família. E por haver essa grande diversidade, quando se fala sobre luto, é bem importante explorar os modelos de diversos autores, como por exemplo John Bowlby, que traz o luto como uma frustração de uma necessidade básica de vínculo, uma necessidade de manter uma proximidade com uma figura que é significativa. E quando há uma perda desse vínculo, dessa proximidade, há um rompimento do senso de segurança da pessoa. Já levando em consideração modelos psicanalíticos como o de Freud, Abraham, Pollock, o luto é visto como um processo de elaboração do sofrimento e da dor emocional associados à perda. E dentro desse processo, eles elaboram mecanismos de defesa psicológica, como o bem conhecido as 5 fases do luto: a negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, aceitação. As fases são uma forma de lidar com a intensidade das emoções que estão sendo vivenciadas nessa perda e também, de alguma forma, tentar proteger pelo menos um pouco do sofrimento que acontece. Mas elas não são uma receita de bolo, elas não necessariamente ocorrem de forma linear e perfeita. Existem também as fases, essas um pouco menos conhecidas, fases do luto propostas por William Worden, sendo a primeira delas aceitar a realidade da perda. Há muita descrença, muita sensação de irrealidade nessa fase e uma busca pela pessoa perdida, porque é todo um processo do momento da perda até você finalmente conseguir aceitar que essa perda ocorreu e que as coisas vão ser diferentes. Então vem a segunda fase, experienciar e processar a dor. Depois que se aceita que a perda realmente ocorreu, vem sentimentos de tristeza, saudade da pessoa que se foi e um sofrimento pela ausência dela. Então a terceira fase, adaptação a um ambiente sem a pessoa perdida. É um momento de reorganizar a vida, o seu dia a dia, sua vida cotidiana, sem a pessoa estar presente nela. E por fim, a quarta fase, reinvestir em outras relações. Direcionar o investimento emocional a novas pessoas ou também novas atividades que possam lhe causar felicidade ou prazer. Acredito que também seja importante destacar que, apesar do luto ser algo bem individual, variando de pessoa para pessoa, a teoria diz que existe um luto considerado normal e um luto considerado patológico. O luto normal é um processo natural de reação à perda, envolvendo sentimentos como tristeza, raiva, saudade, solidão, que diminuem com o passar do tempo. Já o luto patológico é a intensificação desse sofrimento a tal nível que a pessoa não consegue passar pelas outras fases do luto, não consegue processar e, por fim, finalizar esse luto, com essas sensações de tristeza, raiva, solidão se mantendo de forma extremamente intensa e prolongada. Então, a maior diferença seria a intensidade, a duração e a capacidade de adaptação e progressão saudável do luto.
Na sua opinião, quais estratégias a família pode utilizar para fortalecer a rede de apoio? Eu traria que, para fortalecer qualquer tipo de vínculo, o primeiro ponto, o mais essencial, é a comunicação. E a comunicação de uma forma efetiva, não apenas trazer à tona tudo que passa pela sua mente, mas comunicar, expressar sentimentos de maneira respeitosa, ser claro e direto e também ouvir o que o outro tem a dizer. Em seguida, uma forma de fortalecer uma rede de apoio é a coesão familiar. Fazer atividades conjuntas, nem que seja uma refeição, jogos, passeios, há também o estabelecimento de limites saudáveis. Cada pessoa tem seus próprios limites e estabelecer eles também é uma forma de garantir uma relação saudável, respeitando a necessidade individual de cada um. Existe o desenvolvimento de redes de apoio externas, como, por exemplo, amigos, vizinhos, comunidade religiosa ou qualquer que seja a comunidade que você faz parte. E isso também inclui profissionais, como terapia familiar ou terapia individual com o auxílio de um psicólogo, que pode ajudar no momento da perda e também ajudar a integrar melhor essa rede de apoio. Com o avanço da tecnologia, a internet acabou se tornando outra forma de auxiliar nessa rede de apoio. Seja como um espaço de comunicação onde a pessoa pode se abrir, expressar o que ela está sentindo e receber apoio de volta mesmo das pessoas que estão fisicamente distantes, seja como uma busca por informações para saber lidar melhor com o momento que ela está passando. Existe ainda a comunicação institucional feita por associações ou instituições que prestam serviços de atendimento ao enlutado. Trazem informações sobre as fases do luto, sobre como lidar, além de sites de profissionais da psicologia que podem lhe auxiliar, lhe trazer informações, e associações formadas por pessoas enlutadas para conversarem entre si sobre os sentimentos que estão passando nesse momento similar. Ao seu ver, como funciona a mediação, conciliação no contexto sucessório? A mediação, como método autocompositivo, ela, no processo sucessório, tem o mesmo objetivo do que nos outros processos, como, por exemplo, os de família em geral. O objetivo é transformar as relações, modificar aquela tendência, aquele direcionamento de conflito para um direcionamento de compreensão e entendimento. A diferença, então, ela está na característica do processo. No processo sucessório, por exemplo, as pessoas não necessariamente têm um vínculo continuado. E elas, quando há o conflito, elas partem do princípio que alguém está sendo enganado, está sendo prejudicado. E aí a gente precisa, através dos métodos, das técnicas da mediação, transformar e esclarecer as questões trazidas nesse processo. Nos processos que envolvem família, por exemplo, guarda, visita e alimentos, a discussão é outra. Ela parte de necessidades, daquilo que eu preciso para oferecer o bem-estar para a minha família, né? Ou para os meus filhos, ou para os meus pais, ou para os meus irmãos. E aí a gente vai interagir essa necessidade com a possibilidade dos outros interessados. Em ambos os processos eu vou utilizar técnicas da metodologia da mediação, como, por exemplo, as técnicas da comunicação não violenta, o reenquadramento, quando eu busco esclarecer questões que estão obscuras, técnicas que possibilitem, em alguns casos, gerar confiança, em outros casos, retomar confiança, em outros casos, simplesmente oferecer a segurança jurídica daquele ato. O que diferencia muito esses dois tipos de processo, né, o sucessório de família, é que o de família, ele geralmente se desenvolve a partir de uma relação continuada em que as pessoas criam expectativas. O processo sucessório, geralmente, ele advém de um fato muito inesperado. E aí, um ponto muito cruel a ser trabalhado no processo sucessório, juridicamente, é que ele tem alguns prazos. Por exemplo, se o processo não for iniciado em até 20 dias do falecimento do autor da herança, os herdeiros não serão isentos de certos impostos. E de fato, essa questão dos prazos do judiciário acaba sendo bem cruel com famílias que estão passando por processos sucessórios, porque apesar do processo de luto variar de pessoa para pessoa e de família para família, de forma geral,
nesse prazo de 20 dias que foi dado, as famílias ainda não estão estruturadas o suficiente para tomar uma decisão desse tipo, para começar com o processo e ir atrás disso. Elas ainda estão muito aprofundadas na sensação de perda de um ente querido. Então, o processo de inventário é o nome do processo jurídico que existe para partilhar os bens de uma pessoa que faleceu. Então se dá o nome jurídico de inventário. Os herdeiros, eles já existe uma previsão legal, que são os herdeiros necessários, que obrigatoriamente entram pais, filhos e cônjuges ou companheiros, e os facultativos, que são os outros parentes. Basicamente é isso. Existem situações em que, por exemplo, o cônjuge não entra como herdeiro. E existem situações que os pais não entram. Então, se tiver filho, os pais não entram. A lei, ela prevê essas 3 níveis de sucessão obrigatórias: filhos, pais e cônjuge do falecido. E os outros parentes são herdeiros facultativos. Se não houver nenhum dos outros nesses níveis anteriores que eu falei, né, filhos, pais e cônjuges, aí entram os outros parentes, tios, primos, sobrinhos. Havendo vínculo biológico ou socioafetivo reconhecido judicialmente, ambos os herdeiros têm a mesma condição de receber herança. Seja aquele filho biológico que teve um contato inicial com o nascimento, com o pai ou com a mãe, e depois apareceu só no falecimento, seja aquele que foi reconhecido como filho afetivo instantes antes do falecimento do autor da herança. O único modo, seja do filho reconhecido afetivamente, seja do filho biológico, não ter acesso à herança, é se ele renunciar ou se ele cometer algum atentado contra a dignidade do autor da herança. Então, se ele comprovadamente atentou contra a imagem da pessoa que faleceu, se ele foi o autor, se ele foi o causador do falecimento do autor da herança, e aqui eu chamo autor da herança é aquela pessoa que faleceu deixando bens, tá? No caso do inventário, as principais dúvidas que aparecem é quanto cabe a mim, porque normalmente as pessoas nunca têm a exata noção de qual é o patrimônio. Pode ser que elas acreditem que o autor da herança tenha deixado muito patrimônio, e quando na verdade, quando vai se levantar, não é. E um outro aspecto é quanto ao vínculo com o autor da herança. Então, eu sou sobrinho, eu tenho direito. Eu sou irmão, eu tenho direito. Eu vivo em união estável, eu tenho direito. Então, cada caso é uma situação a ser analisada. Pode ser que o cônjuge tenha direito, pode ser que o sobrevivente tenha direito, pode ser que o irmão ou o sobrinho tenha direito. E hoje já existem muitos cadastros nacionais, de cartórios, de CONTRAN, que aí as pessoas acabam, por meio de uma busca mais direcionada, conseguir saber, olha, eu moro aqui, o autor da herança mora aqui, mas ele tinha um carro lá em Santa Catarina. Ele tinha um imóvel registrado lá na Bahia. Ele tinha dinheiro num banco do estado do Rio de Janeiro. Então hoje já tem muitos sistemas integrados para isso. Mas aí precisa dessa pessoa que atue na área, que tenha esse conhecimento para orientar. Existe um instituto jurídico que a gente chama de segurança jurídica. Então existe um prazo para quase todos os institutos jurídicos para correr atrás do meu direito. Se ela correu atrás dentro desse prazo, é possível que seja feito um novo arranjo, ou se anula aquela partilha, ou cada um abre mão de um pedacinho lá do seu bem em favor daquele que não tinha aparecido. Mas se tiver passado o tempo para ele exigir esse direito, ele perdeu. Na sua opinião, como o direito enxerga o vínculo afetivo nos processos sucessórios? Esse aspecto do vínculo afetivo ainda está em desenvolvimento no direito, né? Iniciou com aquela questão da reparação
dos filhos, né, quando são abandonados pelos pais ou pelas mães, e aí eles pedem indenizações por abandono socioafetivo. Mas existem outros elementos, é quando eles querem o reconhecimento desse sentimento. Existe uma relação, existe um sentimento, existe um vínculo, mas não exige o aspecto jurídico. Alguém cria alguém como pai ou como mãe, mas lá no registro não consta. E muitas vezes, quando há necessidade do reconhecimento desse direito para que as pessoas tenham acesso a outros benefícios e a outros direitos, o aspecto jurídico precisa ainda se desenvolver. É o caso, por exemplo, da adoção socioafetiva, né? A mãe socioafetiva ou o pai socioafetivo. A jurisprudência ainda está tentando entender se, por exemplo, os avós entram nessa relação. Os avós os pais daquela mãe ou daquele pai socioafetivo. Vamos dar um exemplo bem prático. Alguém me adota como pai ou mãe socioafetivo, e esse meu pai ou essa minha mãe socioafetivo tem os pais dela, tem os pais dele. Mas esse pai ou essa mãe socioafetiva acaba falecendo antes dos pais. Então, se não tiver constando no meu registro, né, na minha documentação, esses avós, eu não vou entrar na sucessão. E se tiver constando, eu vou entrar. Mas existem decisões para os dois lados, aceitando a inclusão dos avós e não aceitando a inclusão dos avós. Além disso, esses processos de reconhecimento de socioafetividade, eles também ainda estão passando por processos de esclarecimento no meio jurídico se são passíveis ou não de passarem pelo método da mediação. Em muitas situações, os juízes encaminham para mediação, em outras situações, não. Eles entendem que é o caso de maior estudo técnico, maior avaliação técnica. Infelizmente, chegamos ao final do episódio. A equipe gostaria de agradecer a presença e a contribuição dos convidados. Vocês teriam alguma mensagem final? Então, na pessoa da Márcia e da Samantha, também gostaria de agradecer aqui o trabalho de toda a equipe do podcast, agradecer a colaboração de toda a equipe do Sejusc Família e pedir a vocês que comentem e deixem um like para a gente poder estar melhorando cada dia mais o nosso podcast. Bom, um primeiro ponto que eu gostaria de trazer é em relação ao luto, que apesar de não ser um processo necessariamente fácil, ele é inerente a todos, e falar sobre e incentivar os outros a falarem sobre é uma ferramenta muito importante para lidar com esse processo de uma forma saudável. E segundo, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado, Kaelison, por compartilhar seu conhecimento acerca do assunto de conciliação e processos de sucessão, que é um assunto importante de ser conversado também e que é algo que com frequência gera muitas dúvidas àqueles envolvidos nesse tipo de processo. Eu espero que possamos ter esclarecido em partes essas dúvidas e agradecer a todos por escutar o episódio de hoje. Esse podcast foi produzido pela equipe psicossocial do Sejusc Famílias do Tribunal de Justiça do Amazonas. Para acompanhar o nosso trabalho, acesse o nosso Instagram e TikTok, @FalandoDeFamílias. Até o próximo episódio!